I was thinking as Ernie sang that song a few moments ago, On the Wings of a Dove. How is the melody to that? Start it for me, Ernie. On the wings of a Snow white dove. Sing it with me. God sent down His pure, sweet love. Was a sign from above. On the wings of a dove. I understand Ernie made 2 verses. That I'm going to make you 3 verses. Noah had drifted on the flood's many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above, for God gave us His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love for a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cried for healing, both night and day, but faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love with sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. There's a land beyond the river that we call that sweet forever, and we only reach that shore by faith degree. Oh, one by one we'll gain there to dwell with the immortal when they ring those golden bells for you. Now hum it really down. Don't you hear the bells now ring? Don't you hear the angels? That's when all blends to one. The glory, hallelujah, jubilee in all sweet forever, just beyond the shining river. When they ring those golden bells for you and me. How many love Him? Raise your hand. Thank the Lord. Now reach out over, shake hands with somebody by you and say, God bless you. Those bells
now ringing. Don't you hear the angels? Sure, we're citizens of the kingdom. That's a glory, hallelujah, jubilee. In that just beyond the shining river, when they ring those golden bells. And on the day of Pentecost, when they seen all this going on, they said, what can we do to get this inoculation? E no dia de Pentecostes, quando eles viram todos estes acontecimentos, eles disseram, o que podemos fazer para conseguir esta vacina? There you read the prescription. He said, I'm going to write a prescription that's for you and to your children, and to them as far off, even as many as the Lord our God shall ever call. Aqui ele lê a prescrição, ele disse, agora eu prescreverei uma receita que é para vós e para os vossos filhos e para os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Who with the prescription, you'll die. Não faça loucura com a receita, você morrerá. So weak today till it's nothing but denominational water. Eles a fazem tão fraca hoje até não ser nada, mas água denominacional. Some embalming fluid. They inject into a dead man to make him deader. Algum fluido de embalsamar que eles injetam em um homem morto para fazê-lo mais morto. Oh, but brother, that is a genuine. Oh, irmãos, há uma unção genuína, há um unguento em Gileade. Anointing. There is a Gilead. It's for the healing of the soul. Just don't fool with the prescription. Se é para a cura da alma, simplesmente não faça loucura com a receita. The prescription just the way it's written. And God's obligated to His Word. Tome a receita somente da maneira em que está escrita, e Deus está obrigado para com sua palavra. Obligated to the creed of the dogma of the denomination, He's obligated to His Word. Não obrigado para com um credo, um dogma ou uma denominação, ele está obrigado para com sua palavra. Prescription, that's the first basis. Siga a receita, esta é a primeira base. Then you're signed up and ready to go to work. A partida, então você estará registrado e pronto para ir trabalhar. Out the camp. Observem, fora do arraial. They have chosen a Barabbas today. Hoje eles têm escolhido um Barrabás. The gospel has passed back and forth around the world. Quando o evangelho tem ido através do mundo. Signs and wonders that follow the revival. Grandes sinais e maravilhas têm seguido o reavivamento. Coming in and trying to do it, they're joining right up with Barabbas. Mas ao invés de entrar e tentarem fazer isto, eles estão se ajuntando com Barrabás. We'll have this nonsense and so forth in our church, we'll be classic like the rest of them. Now, Antes de termos esta coisa sem sentido e demais em nossa igreja, home and all of them together. A Barabbas. nós seremos classificados com o resto deles. Agora, eles obtiveram Roma e todos eles unidos um Barrabás. Notice, we are then in that great camp, we are invited to go beyond that camp. Observem, então aquele grande arraial, fomos convidados para sairmos fora do arraial. Jesus also, that He might sanctify the people with His own blood, suffered without the gate. Também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Go to Him beyond the gate. Watch, bearing His. Saiamos, pois, a ele fora da porta. Observe, levando seu vitupério.
Cumprimentamos os nossos ouvintes, nossos irmãos que participam conosco de mais esta programação. Uma boa noite com Jesus. Estamos começando agora o culto com pregação da palavra, uma mensagem de Deus para nós, pregada pelo nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Culto que acontece todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. Ao som do hino Somente Crer, vamos receber a palavra de Deus através de mais esta poderosa mensagem. Que o Senhor nos ajude a continuar essa jornada. Nós vamos ficar de pé para um termo bíblico. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Talvez não tenha muito relacionamento com o assunto de 3 classes de crentes, mas tem. Tem sim. É, 1 Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Senhor Deus, talvez a nossa vida seria a melhor oração. Nosso testemunho, a nossa conservação do Espírito intacto em relação ao espírito do mundo, fosse a melhor oração. Mas nós temos o direito de orar, de pedir. O Senhor concede isso ao mundo todo. Às vezes um pobre coitado está pedindo a Buda e o Senhor responde e ele aumenta a fé em Buda. O outro faz um voto para o Divino Pai Eterno aqui de Trindade. O Senhor responde, ele vai lá pagar para o Divino. O outro faz para a Aparecida do Norte. O Senhor, na sua compaixão, cura, indiferente, salva daquele perigo, indiferentemente da sua ignorância, da sua idolatria. Ele vai pagar lá para a Aparecida. E assim, no Espiritismo, em todo lugar, o diabo nunca curou. Quem cura é Deus. É o Senhor. Então o que importa é que nós sabemos que o Senhor ouve as orações. Que o Senhor perdoa os pecados. E que o Senhor se agrada muito mais de nós ficarmos de pé, insistindo na fé, pelo menos insistindo na fé, do que dobrarmos, prostrarmos, do que desanimarmos, do que abandonarmos. Ajuda-nos a prosseguirmos. Todos que vieram aqui nesta manhã, nós sabemos, cada um deles foi inspirado pelo Espírito Santo. O profeta disse que se não fosse a graça,
nenhum de nós estaria aqui nesta hora. É a graça, é o favor imerecido de cada um estar aqui nesta hora. Muitos outros há que não estão por força de circunstância, por dificuldades maiores, outros por negligência. Mas o certo é que todos se fazem representar aqui nesta hora. Nós pedimos a Ti, no nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a ponderar cada palavra como um peso real na balança da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Às vezes a gente tem que... Eu gosto, às vezes, de vir com bastante fartura. Deixar aqui à vontade. Mas nós vamos voltar lá na primeira página das 3 classes de crentes, a mensagem que estamos estudando, no parágrafo 2, na oração do irmão Branham. Um certo trecho do parágrafo ele disse: e esta noite vimos novamente, Senhor, como um povo necessitado. Agora, isso aí é que faz parte da boa conscientização da igreja. Sempre somos necessitados nesta dimensão. Não haverá nenhum necessitado quando aquela plenitude descer, quando aquele grande batismo for infundido na noiva, cumprir-se-á então aquele propósito primitivo da igreja, de Deus para com a igreja primitiva. E não havia entre eles nenhum necessitado. Para mim, particularmente, isso não compreende somente a parte física, a dispensa, o sustento dos órfãos, das viúvas. Isso compreende também, sobretudo, a parte espiritual. Enquanto isso não acontece, nós temos de ser como um corpo. E a Bíblia toma o corpo humano como exemplo da igreja, como um tipo real da igreja. E há membros neste corpo que são mais desonrosos, aos quais nós damos mais honra. Paulo disse que numa casa há vasos para honra e outros para desonra. Até onde vai a expressão desonra, o significado de desonra, no caso? Hoje, diria, não, o vaso mais desonroso que tem dentro de uma casa é a televisão, é o telefone, é o jornal. Está certo? Aquilo você pode chamar aquilo de uma caixa de capeta, uma caixa de Satanás, uma caixa de demônios. Qualquer hora que você liga, sai demônios. Não tem dúvida, você pode chamar esse aparelho de caixa de demônio dentro de sua casa. Você põe lá uma colmeia de Satanás. As abelhas de demônios estão ali, dentro daquela caixa. Eles criam abelhas dentro da caixa, não é? Então, às vezes tem casa que tem 3 caixas daquela. Tem um apiário de abelhas que vieram do inferno. Abelhas, não sei se podemos chamar de abelhas africanas, né? O irmão Valdivino estivesse aqui, ele saberia explicar melhor, porque elas são assassinas, elas matam.
Mas quando Paulo falou isso, eles não tinham isto, essas caixas, esses vasos de demônios desonrosos dentro de casa. Ele estava relacionando a objetos, a vasos, coisas que estavam mais a serviço dos membros desonrosos do corpo. Isso explica tudo. Explica tudo, não é? Mas a casa não pode ficar sem eles. Ela estaria incompleta sem aqueles que Paulo se refere. O corpo não pode ficar sem esses membros. Não haveria nem procriação, não haveria nem filhos, nem família, se estipássemos estes membros dos quais Paulo se refere como desonrosos. Então, eu creio que não está bem aí a resposta das três classes de crentes. Eu não quero dizer que o membro mais fraco, vamos dizer na linguagem de Paulo, mais desonroso, pertença à classe manufaturada, ao incrédulo, seja o Judas. E vale a pena reprisar que a classe de verdadeiro não é aquela que não erra. Nós podemos analisar desde o Velho Testamento até o Novo, até mesmo em relação a São Pedro. Você acha que o único erro de Pedro foi negar a Jesus? Foi o único pecado que ele cometeu na vida dele? Não, nós sabemos que não. Então, a classe verdadeira começa por aí. É aquela que permanece. Ela permanece. É uma característica. Indiferentemente das circunstâncias. E ela é uma classe necessitada. Ela compreende que ela é necessitada. É por isso que Pedro disse: para quem iremos nós? E a sequência da pergunta, da resposta à pergunta, afirma que ele era necessitado da palavra de Jesus. Só de ti procede palavra de vida eterna. Ele sabia que não era só de pão que ele tinha que viver. A conscientização vem aí. Ontem nós estávamos ouvindo à noite na Rádio Clube que o homem precisa de uma emergência. É difícil a pessoa com a mesa cheia, carro na garagem, prosperando, guarda-roupa cheio, saúde, dinheiro, fazendas, se desesperar pela salvação, ficar desesperado, perder noite de sono, clamar por misericórdia. Um homem sadio, chorando no altar, com tudo, sem dívida, sem doença em casa, sem um menino no hospital morrendo, sem um câncer, dobrado no altar, chorando. É custoso encontrar uma mulher assim. Por que você está chorando? Te falta alguma coisa? Não, é pelo filho. Eu não estou embriagado. Eu não estou embriagada com nada. Eu não tenho vaidade nenhuma. Eu tenho um marido ótimo. Mas me falta o filho. É a Ana. Você sabe que o verdadeiro desespero é aquele que, quando a pessoa sente a necessidade de Deus, estando em boa forma, estando com saúde, estando com dinheiro, aí o rico foi lembrar disso lá do outro lado. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro. Mas, por outro lado,
há muitos que pensam assim, que um arrependimento depois que a bomba estoura não é verdadeiro. Não. Ninguém pode fazer esse tipo de julgamento. Ninguém pode fazer isso. Eu tenho ouvido isso demais em confissões, em acertos particulares. Você está arrependida porque estourou, né? Se não tivesse estourado, você estava continuando na sua vidinha. Você está arrependido porque estourou. Se não tivesse estourado, você estaria continuando. Não, às vezes o tiro desperta o homem que vai se precipitar no abismo da cachoeira, diz o profeta. O tiro, o alarme, os gritos, né? Para que ele que está ensolarado, sofreu uma insolação, dormiu dentro do barco, se desperte e acorde em tempo. Então a questão de crer ou não no arrependimento não é questão de terceiros, é questão pessoal, é individual, é da pessoa e Deus. É Ele que vai responder. Se ele não está nem fingindo. Eu tiro por mim, quando eu era pego pela minha mãe, na hora eu falava com ela, mamãezinha. Naquela hora não era nem mamãe, era mamãezinha do coração. Mamãezinha do coração. Eu prometo, mamãezinha do coração, que eu não fumo mais. Eu prometo, mamãezinha do coração. Ô mamãezinha, não me bate mais não, mamãezinha, eu prometo. E naquela hora eu estava falando sério mesmo, de coração. Mas passava 3 dias. Outro dia eu estava lembrando do Dr. Bray. Falei, você traiu minha mãe, rapaz. Minha mãe tinha confiança em você. Mamãe fez um bolo daquele que faz em panela de ferro, fogão caipira, brasa por baixo, um testo, que é um prato velho esmaltado por cima, cheio de brasa também. E aquilo o cheiro vai longe, né? E aquele cafezinho que só ela que sabia fazer, mais ninguém. 3 horas da tarde, e eu estava com um cigarro dentro da caixa de engraxar. Comi um bolinho daquele. Depois fazer a boquinha de pito, tem que lembrar do Monseberto. Aí, então, vou lá para ela, vai lá para o quarto, fazendo crochê lá, minha irmã para lá, e eu lá no corredor, né, da casa. Casarão, a cozinha lá no fundo. De repente, ela me pegou, ela sentiu o cheiro lá no quarto. Me bateu. Agora vou falar para os meninos. Um menino nunca deve fumar o primeiro cigarro. Eu tenho um arrependimento de ter fumado. Se eu não tivesse fumado, eu teria outra saúde hoje. Era o dobro. Inclusive eu seria mais robusto. Porque eu comecei com 9 anos de idade. Depois eu chorava para deixar, não dava conta. Eu queria, mas não dava conta. E a pessoa cai nesse estado. Você quer deixar aquilo, mas não dá conta. É um espírito. O que a mamãe fez? Me vestiu um vestido da minha irmã, me pôs deitado, comida na cama, tudo na cama. Aí chegou o Dr. Bray lá, o Brenzinho, né? E ela confiava no Bren. Ô tia, Nadia, deixa o Joaquim ir comigo lá no Barreirão, lá para a roça, pro mato. Com você eu deixo. Na saída da cidade nós já compramos um cigarro. Aí fica um fundo clamando. Só Deus que pode tirar. Eu diria para vocês, nunca deixe essa influência cair. Não é questão de... Se eu ver você fumando, eu apenas fico com dó de você. Eu fico com dó de ver uma pessoa acender um cigarro. Nesses filmes, eles deviam proibir a artista fumar, com aquele charme todo, o artista, não é? Eles deviam proibir, porque aquilo dá uma influência terrível. Eu assisti um filme, até o jeito de encostar no balcão do bar depois eu fazia. Um cigarro de um lado, não é? Aquela influência. Tirava o cabelo para frente, fazia um tupete aqui.
Até o jeito de andar, eu queria andar depois assim. De vez em quando passava a mão na cintura, né? São espíritos. Há espíritos nas igrejas. O irmão Branham disse que tinha um pastor que ficava fazendo com a cabeça assim, ó. A igreja aprendeu, todo mundo ficava assim. Espíritos. É verdade. Você acha que não é verdade? É assim. Você apanha gestos, modos, maneiras, hábitos, com elas lá. Você sabe, termos. Agora eles inventaram outro termo, é tipo. Assim como tipo 3 horas da tarde, como tipo 2 horas, como tipo, tá assim com um vestido como tipo vermelho. Tipo, o que tem a ver tipo com... Por que é isso? A nível de Brasil. Agora é a nível de Brasil, a nível de Brasil, a nível de Brasil, a nível de Brasil. E os seguidores do Lula é obviamente. Obviamente. E assim por diante. Mas a gente pega essas coisas. Eu não sei, parece que estou saindo da coisa, do assunto. Mas não estou, não. A escola, ela não pode ser presa mesmo a tema, não tem jeito, não é? Mas daí uns dias eu estava de novo naquilo. Na hora era sincera, mãezinha do coração, mamãezinha, eu não faço isso mais. E estava falando com tudo que tinha mesmo, mas depois, daí 3 dias já não aguentava mais. E assim você amplia e pensa em outras coisas. Assim é o que bebe, a pessoa que bebe. Você acha que a pessoa que bebe gostaria de beber? Não. O irmão Branham disse que você não tem nada que está condenando aquela pessoa, que ela já tem o suficiente contra si. E não há nenhuma força social, não há nenhuma força familiar, não há nenhuma força religiosa que tira o vício de uma pessoa, que tira o espírito que uma pessoa apanha. Não. Ninguém tira. Sexta-feira, o irmão José Cândido, pregando aqui, me despertou para aquilo sobre comendo borracha, que o povo agora não está comendo não é pedal de bicicleta, não, comendo é pneu de trator, buscando enxofre na fonte errada. Mas, na verdade, é isso que acontece. Se às vezes uma mulher mais importante, que você acha que é mais importante, porque não tem ninguém mais importante na igreja, corta o cabelo, então fulana cortou o cabelo, a irmã fulana cortou o cabelo, eu também posso. Mas, na verdade, aquele demônio estava em você já. Aquilo estava em você. De todos os modos, aquilo já estava na pessoa. Às vezes, ele vê uma pessoa fazer uma coisa, ele não vai fazer a mesma coisa, mas ele libera outra coisa que está nele, que aquilo é dele. Libera. Então nós não temos que estar culpando a quem quer que seja. Você vê que, como eu disse na pré-eleição, se fossem todos fazerem o que Moisés fez, morreriam. Simplesmente porque Moisés fez, morreriam. Há quantos que por muito menos coisa se arrasam, se acabam? Agora, de um modo geral, nós somos uma classe necessitada. Eu creio que está havendo uma mortificação muito grande, não só em relação a velhos como eu, mas há pessoas novas que não são preguiçosas. Observe-se isso, não são preguiçosas, são trabalhadeiras e estão perdendo
o estímulo, o entusiasmo com as coisas naturais. Estão perdendo. Mas, por outro lado, há uma coisa que ela não pode chamar de emoção. Não há uma emoção, não há uma sensação, mas de uma forma natural, ela gosta de ouvir a palavra, ela gosta de cantar. Se ela não pode ler diariamente, constantemente, orar constantemente, como gostaria de fazê-lo, mas pelo menos assiduidade, e cantar, e gravar aquilo no coração, e guardar no coração, porque houve um período que Maria só tinha que guardar. Ela não podia fazer outra coisa. E eu tenho dito isso, e há pastores que te ouviram e estão concordando, que eu não tenho que pedir para Deus fazer uma coisa que Ele programou desde antes da fundação do mundo. Eu não tenho que estar pedindo para Deus fazer uma coisa que Ele programou para fazer, para realizar, por decreto dEle, desde antes da fundação do mundo. Como se Ele fosse fazer aquilo porque eu pedi. Daí é que vai chegar o momento de nós não orarmos mais para determinadas situações. Chegar o momento do Josué parar o sol sem orar, pela ordem, pela palavra falada. Mas o que acontece? Os pais estão orando mais para os filhos. Aos filhos. É dia e noite pedindo: meu filho, faça isso. Minha filha, faça aquilo. Meu filho, não faça isso. Minha filha, não faça isso. É oração dia e noite. Dia e noite, na presença e na ausência. Orando aos filhos. Orando aquilo que corresponde ao afeto maternal, paternal. O amor filho. É uma oração ininterrupta. 24 horas por dia. Não faça, faça, não faça, faça, não faça, faça. Parece que as pessoas humanas, nós temos que pedir para elas: faça isto, não faça aquilo, faça isto, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Agora, às vezes nós temos até a maneira de gritar com Deus: Deus, cura! Deus, faça isto, Deus, faça aquilo. Nesta noite, vimos novamente, Senhor, como um povo necessitado. Essa classe verdadeira começa por aí, porque o irmão Branham pertencia à classe verdadeira. Pois sempre estamos necessitando de Ti. E enquanto estivermos aqui na terra, sabemos que esse será o clamor, pois nós estamos em uma batalha. A sua batalha é uma, a do outro é outra, a do outro é outra, a do outro é outra. O que faria você, nós, tão radicais e tão machistas mesmo, másculos, o que faria com você ver uma pobre alma chegar diante de você, aquela pessoa cabisbaixa, humilde, chorando, dizer: pastor, eu sou um homossexual,
Às vezes eu namoro para disfarçar. Minha família quer que eu me case com aquela determinada moça. Às vezes é um batista, um presbiteriano, não tem coragem de falar com o seu pastor. Então procura outro. Procura um que ele ouve no rádio. Procura um pela lista telefônica. E diz: minha família é da alta sociedade. Eu não concordo com isso. Isso não está dentro do meu querer, da minha vontade. Às vezes, eu penso em me jogar debaixo de um caminhão. Às vezes eu penso em saltar de um edifício. Às vezes eu penso em ir nadar num lugar e me afogar, morrer afogado. Às vezes eu penso em tomar um veneno. O que eu devo fazer? Há salvação para mim? A Bíblia diz que pessoas como eu não herdam o reino dos céus. A que classe de gente eu pertenço? Aí você tem que ficar tremendo por dentro. Desaparece todo o machismo, toda a masculinidade, toda a arrogância. Desaparece tudo isso. E a pergunta é essa: a que classe de pessoa eu pertenço? A minha vontade só é de morrer. Por que eu tive que nascer assim? O profeta diz: vocês não sabem o que acontece de trás da cortina. Vocês conhecem apenas, cada pessoa tem 30 quilômetros na sua história. Você fica conhecendo 1 quilômetro, é o suficiente para você envenenar a língua todinha. Se você conhecesse os 30 quilômetros dela, rapagões fortes, bonitos, você daria tudo e diria: eu ponho a mão no fogo, mas não é. Pois é. A que classe de pessoas pertence? Aí Deus, lá na sua misericórdia, fala: você está vendo uma escritura aqui em Romanos capítulo 1. Você está certo em concordar com a Bíblia, embora ela te arrase, te jogue lá no chão. Essa é a nossa meta. Por isso que o Espírito Santo ainda está aqui. Não importa se me afeta, se me ofende, se me desmascara, se a quem quer que seja. Não importa. Eles têm toda a liberdade de pregar aqui. Todos eles. O que o Espírito Santo mostrar, o que ele quiser usar, porque o Espírito Santo só fica onde ele tem liberdade, onde há liberdade para ele falar, para ele ensinar, para ele consolar, para ele exaltar, para ele advogar. Aí você tem uma escritura também, porque nessa hora você se torna advogado. Lá em 1 Coríntios, vamos para lá. Efeminados, sodomitas. E é o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados, purificados. Agora, quanto a tirar esse espinho, que se é de ordem genética, ou o que é, nós temos que encontrar um ponto comum
A igreja tem que encontrar um ponto comum de respeitar o espinho na carne do outro. O plenário tem que chegar a essa conclusão. Porque quanto maior, quanto mais projeção, quanto mais vulto tem a sua fé, a sua, vamos dizer, mais importância tem a sua pessoa, maior será o espinho. Aí por que Paulo diz, foi-me dado um espinho na carne, dado por Satanás, para que eu não me gloriasse nas grandes revelações, no grande ministério que Deus me deu. Porque infelizmente precisa disso para sujeitar essa carne humana. Filho, você saberá que classe você pertence. Lágrimas estão correndo. Cabisbaixo não dá conta de olhar para a gente. Você acredita que Paulo pôde viver como homem que era, normal, não tinha esposa, e ele pôde viver sem prostituir? Acredito, eu creio. Você acredita que há homens que possam viver assim, e eles são normais, normais, sadios, nesse aspecto? E eles se sujeitam e dominam essa situação, muito embora sofrendo danos, consequências, às vezes até irreparáveis. Acredito. Então você também, se Jesus não tirar esse espinho de sua carne, pode sujeitar essa coisa. Da mesma maneira que o sadio pode. Você acredita? Ele pode te dar graça também para sujeitar esta coisa. Por isso, eu não posso classificar essa classe de verdadeiro pelas circunstâncias biológicas, pelas circunstâncias físicas. Nós não podemos classificar os verdadeiros por esse lado. Aliás, quase que pode se classificar a outra. Porque você já pensou num Caifás, Anás? O homem que tinha essa circunstância, ele nunca seria um sacerdote. Ele morreria apedrejado. Eles não tinham tais espinhos. Eles não tinham tais circunstâncias. E parece que eles que eram próprios. Que são próprios, não eram, porque essa classe existe até hoje no mundo. Parece que são eles os adequados, os próprios, para pertencerem à classe de verdadeiros. Então, hoje nós estamos deixando o manufaturado e o incrédulo de lado. E pensando que os verdadeiros são necessitados de Deus e que eles têm espinhos. Enquanto estivermos aqui na terra, sabemos que esse será o clamor. Pois nós estamos em uma batalha. É aí que você tem que entender. É onde eu digo sempre, não saia. Não vire as costas. Eu já ouvi um moço falar, para mim particularmente, falar aqui publicamente. Meu pai disse para mim, não saia, aconteça o que acontecer, não saia. Eu quero perguntar para ele um dia se ele vai fazer
com Deus o que o pai dele fez. E que provavelmente Deus vai fazer com ele aquilo que fez com seu pai. Recolhê-lo novo ainda. Se acontecer igualzinho, vai ser assim. Agora, essa é a maneira de Deus tratar. Nós estamos numa batalha. Cada família aqui tem uma batalha. É fácil conhecer assim as falhas das pessoas, as falhas externas. É fácil conhecer. Mas conhecer suas necessidades, conhecer o que elas enfrentam para permanecerem nesta batalha. Porque o importante de tudo é permanecer na batalha. Porque quem ficar com Jesus, quem ficar com o profeta, não está num caminho espaçoso. Quando nós terminarmos esse período de luta conosco mesmo, entre nós, virá uma pressão tão grande de fora que até fechará essas portas. Há tempo para todas as coisas. E em cada tempo, Deus permite que cada um manifeste a sua chamada, a sua semente, a sua natureza. Houve tempo que era de dançar, pular, bater tamboril com Miriam, olhar para o mar e ver só egípcio boiando. E festa, e Pentecostes. Ali, você acha que... ali não caiu ninguém, gente. O profeta estava em alta naquela hora. Antes, no aperto, já estavam pressionando. A hora que aconteceu o milagre, o profeta ficou em alta. Faz uma pesquisa, dá 100% de popularidade, de apoio. Ganha a guerra contra o Iraque, dá quase 100% de popularidade, de apoio. Daí um pouco a recessão vem, a pesquisa faz isso. É assim, é o povo. Mas não é assim o cristão. Não é assim a cristã. Você quer estar comigo só no apogeu? Você não quer velar comigo no Getsêmani? Quantas mulheres abandonaram seus maridos e abandonam hoje quando eles caem doentes? Elas por fim os abandonam e somem. Quantos maridos abandonam suas esposas simplesmente por causa da menopausa? Agora você já pensou se toda mulher que entra na menopausa tivesse que ficar sozinha? Que desgraça seria isso? Mas justamente esta é a hora que ela mais precisava, mais necessitava de apoio. Teria ensinamento básico na Bíblia para uma coisa dessa? O irmão Branham chegou a dizer que os americanos naquela época ainda tinham isto de bom. Rockefeller, se falo correto, seria reeleito pela 4ª vez presidente dos Estados Unidos. Mas ele não foi reeleito porque ele abandonou a esposa e casou-se com uma jovem. Ele disse, aquela foi a causa dele não ser reeleito. Agora eu pergunto, estar com Cristo quando está multiplicando pães? Estar com Jesus quando Ele está curando, libertando oprimidos? Não foi assim com o irmão Branham? Agora você pretende ficar na igreja, na comunhão,
Até quando? Porque lá depois do Pentecoste de Miriam, ela já ficou leprosa, ela própria, morreu, porque o morrer ali significava que não entrou na terra prometida, se perdeu. Mesmo depois de Moisés orar por ela. Israel ficou parado 7 dias por causa dela. Depois, tantos que dançaram no Espírito, chegaram nas águas amargosas, murmuraram. Outros não murmuraram naquele trecho, mas no outro murmuraram. E já na hora de chegar, gente, na hora de chegar que foi o desfecho final. Quando a coisa está tão perto, está tão pertinho, para quê? É agora, você já lutou tanto, irmão. Está na hora de chegar. Amém. Agora vê como foi lá na hora da chegada. É custoso, os homens lá são mizarrões. Na verdade, o cacho de uva precisa 2 homens para carregar. O céu, vamos aplicar, porque a terra prometida lá ainda não representa o céu, a era do vencedor. Todo mundo sabe disso. Mas o céu é maravilha. Esse poder que vai vir é uma maravilha. Ah, mas há tantos inimigos. Há o hipócrita dentro da igreja. Eu ainda faço isto, eu ainda faço aquilo. O irmão agora é isso, aquilo outro. A irmã, você viu aquela irmã? Cortou o cabelo, está se pintando, pintou as unhas, pintando o rosto, pintando os olhos. E fulano foi visto assim, ciclano foi visto assim. Mas na hora de chegar, será que não tem um Caleb? Um Josué? O Josué é o Espírito Santo, ele está aí. O Caleb é aqueles que ficam com o Espírito Santo, diz o irmão Branham. Porque para onde nós vamos? Aí então nós vamos tirando a característica do verdadeiro. Dentro de 2 milhões, 2 apenas. 2. Subiram num tamborete e disseram, não, a terra é boa e nós vamos. Nós vamos. Isso não é hora não. Gente, o pior já passou. Agora, na hora de pegar a recompensa, então nós estamos traçando um perfil do verdadeiro. Aí vem o perfil verdadeiro do crente verdadeiro, daquele que pertence à verdadeira classe. Nós estamos numa batalha. Não vai pensar que a batalha é contra formiguinha doceira. Formiguinha doceira, você vai lá, põe neocídio lá e bate um veneno e pisa nela e cega para lá, joga água quente, tudo bem. A batalha não é contra pulgas, porque já juntaram por falta de asseio, essa cachorrada de maloca dentro de casa, aquela coiseira, e gato, né, e falta de asseio debaixo da cama, essa coiseira, tudo. Tem pulga, tem pulga. De onde é que vieram as pulgas? Nós estamos no Egito? Não, isso dá um jeito. É só ela tomar uma lição de asseio, tudo bem, dá um jeitinho. A batalha não é contra pulgas, percevejos, lêndias, piolhos. Porque isso tem solução, é só asseio. Isso é de ordem. De ordem praticamente natural. Questão de bom senso apenas. Não havemos de lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim contra as potestades. Você tem que saber disso, que nós estamos numa batalha, e essa batalha é que faz a seleção. Essa é a batalha da seleção. Eu estava falando com a irmãzinha, eu falei, não, tem uma coisa,
esse irmão veio aí e eles estão dizendo que ele gostou de você. Você gostou dele? Aí eu gostei. Está bem. Mas aquele outro que chegou primeiro, então vamos fazer o seguinte, ele vai ter que pegar uma queda de braço com ele. O que vencer, casa com você. Ela acha bom, ela... Não. O que vencer é o que pegar a queda de braço. O que vencer... O irmão Branham não fala nessa competição lá dos índios? Os animais, esse gairão, é bonito aquilo, ele tem uma área, ele vai e marca com o chifre, mas primeiro ele tem que vencer o seu competidor. Ele está disputando uma fêmea, os dois têm que lutar primeiro. É o que vencer, é que vai possuí-la. E daí então ele vence, ele vai e marca com o chifre sua área. Serga lá, vocês que são bateiros conhecem isso, sabem disso. Mas tem que vencer. Aquele índio, para ficar no lugar do cacique, ele passa por provas terríveis. Para casar com a filha do cacique, antes ele teve que lutar com o seu competidor, o outro que amava ela também, queria a posição, porque ele seria o futuro cacique. E o reino de Deus é tomado à espada, não é a custa de pandiló. Carrinho na mão, vestido não sabe o que pega. Às vezes dá raiva na gente, quando a gente tem muita roupa, a gente fica nervoso, porque pega uma camisa, pega outra. Quando a gente tem só 3, fecha o olho. Não é verdade? Bate-quara, sacode e veste. Bate-quara, sacode e veste. Mas quando você ganha uma camisa daqui, ganha outra dali, e vai enchendo o guarda-roupa, e coitado, agora tem que ver qual é que combina com cinza. É essa, não sei. Vai lá no espelho, não é essa. Que gravata é que põe? Tem 38 gravatas. Essa aqui fica melhor, não? Tem que ter um vermelho no meio. Tem que ter um vermelho, tem que ter cinza, tem que ter preto, para combinar. É isso, gente. A viúva não tinha muita opção de alimentação, ela só tinha que comer uma coisa: azeite e farinha. Ela só tinha dois tipos de alimento que caracteristicamente formava Cristo, o Espírito Santo. Ela não tinha variedade. Hoje eu não sei o que eu como. Problema de infarto, problema de veia entupida, ficando barrigudo, papada, de tanto comer, de tanto beber. Eu tenho um livro de um cientista chinês, ele disse: quem come menos vive mais, quem come muito vive pouco. Quem come demais vive pouco. Por isso é interessante, pastor Juvenal, é que a mensagem do irmão Branham não tem outra coisa senão isso: farinha e azeite. Agora ele chega lá e fala... O evangelista chegou na casa da irmã, e a irmã, eu lembro, minha mãe ficava desesperada, porque para ela, o reverendo Tipo, a missionária Amélia, dona Amélia, uma inglesa de cor, ela era pretinha, cabecinha redondinha, só aquela molinha de binga mesmo, né? Que a coisinha, mas o espírito bom. Inclusive eu gostava mais da pregação dela, porque o dia que ela pregava eu não apanhava, não levava beliscão, porque eu não dormia. O dia que o reverendo Tipo pregava, eu dormia. Mas minha mãe não sabia o que fazia. Reservava os melhores frangos. Era uma guerobazinha, uma coisa, frango com gueroba, que é a comida típica brasileira, caseira. O senhor sabe como é que era, irmão, isso sabe como é que é. Chegava o homem de Deus, era aquela... Chegou
né? Agora o evangelista chega lá e a irmã, e para cima e para baixo, ele foi consolar a irmã. Falou, não, irmã, eu sou humilde, eu sou simples, para mim tendo um franguinho com polenta, tá bom demais. A irmã está caçando no fundo da lata lá um pouquinho de arroz, uns caroços de feijão, ele fala em frango com polenta. Agora aquela viúva chega e diz, olha, a única coisa que eu tenho aqui é farinha e azeite. Mas assim mesmo é o último bocado que eu estou fazendo aqui, um bolinho para eu e meu filho comermos e depois morrermos. Mas era tudo. Ela estava na batalha da vida e da morte. Quando acabar tudo, aí você vai ver como vai ser diferente. Aí nós vamos ver como vai ser diferente. Aqui tem, não dá tempo. Ele diz, quando você estiver lá no hospital, não podendo se levantar para tomar um gole d'água, a mulher tem que levantar a cabeça e pôr na sua boca, fazer mamadeira para pôr na boca de um velho. Aí acaba a arrogância, acaba a estupidez. Jesus disse a Pedro, quando você era mais novo, você sai, bate a porta, faz tudo o que você quiser. Mas quando você ficar velho, você não vai aonde você quiser, não. Eles vão ter que te levar. Vão ter que te levar, te cingir, botar roupa no você, dar banho em você. Quantos irmãos aqui não têm essa experiência? De enfermeira ter que dar banho em você. Há irmãos que chegam a morrer, preferem morrer do que ir a um médico para tratar de uma prostatite, porque ele sabe que a enfermeira vai ter que cuidar de lugares impróprios dele. E é tão brioso que não permite esse tratamento. Mas isso é o humano. Isso era para mostrar o que nós somos. E caracterizar perfeitamente a classe dos verdadeiros. Eu digo, não é aquele, irmãos, aquela irmã que entra em dificuldade e vai ali e se aborrece e fica por lá. Mas uma coisa está lá no coração dela, não adianta. Ela é uma filha pródiga. Ela vai voltar, pode deixar. Não é isso não. Não seja aquele filho que não saiu de casa e não sabe usufruir das bênçãos do pai. Aquele que nunca foi pródigo. Quando você vê o homem arrogante, a mulher arrogante, você sabe analisar. Vocês, mocinhas, essa beldade, essa candura, essa, não é, fragrância, essa beleza. O irmão Branham disse, você vê essa mocinha de 15 anos com os lábios vermelhinhos. Ele disse, quantas delas, daí 72 horas, o bicho está comendo aquilo? Quantas? Milhares no mundo. Daí 72 horas, bicho está comendo aqueles seios, aquelas pernas, aquela pele toda hidratada, queimadinha no sol, aqueles lábios tão excitantes, não é? Sendo comidos por bicho. Dentro de 72 horas. Nós estamos na batalha da realidade. Nós estamos na batalha dos fatos. Homem é o que eu sou. Homem é o que você é, no sentido generalizado, não se fala homem e mulher. Aí está certo. Homem é o que você é. Isso quer dizer, humano é o que você é. Você tem fezes dentro de você. Você tem pus. Você tem infecção. Você tem dias de hálito que ninguém suporta. Você tem mau odor. Às vezes o suor de um animal, de um cavalo, o cheiro de uma vaca, então, do gado,
é muito mais gostoso do que o cheiro natural do homem, da arrogante mulher. Eu fico vendo a pose, a arrogância com que se viaja de avião, principalmente em voo internacional. E quando aquele espatifa lá em cima de uma montanha, daí 3 dias é aquela podridão, aquele mau cheiro terrível. Na batalha, nós estamos na batalha da realidade, na batalha dos fatos. Já passei. Não saí do primeiro parágrafo, meu Deus. Espera aí. Eu tenho que completar esse parágrafo aqui, só o parágrafo 2. Enquanto estivermos aqui na terra, na pergunta e resposta, ele diz, nós temos que lutar contra o pecado até o último momento. Não foi isso? Até. Enquanto estivermos aqui na terra, irmãzinha, mocinha, senhora, senhor, rapaz, sabemos que esse será o clamor, pois nós estamos em uma batalha. Irmão, espera aí, seu fuzil está ali, você largou? Está ali, está te esperando. Está meio enferrujado? Vamos lubrificá-lo. Espera aí. E nós estamos, a batalha está se enfurecendo. Olha, veja, e a batalha está se enfurecendo. Você sabe que na medida que Deus for usar o ministério que Ele vai usar, você vai ver o que o diabo vai fazer. Por enquanto ele está quietinho, porque a luta é conosco mesmo. A luta é interna. Mas você verá como haverá uma união perfeita. E nós, veja, a batalha está se enfurecendo, e tu prometeste e disseste como o inimigo seria como um leão que brame. Ele está solto entre as pessoas. O diabo está solto entre as pessoas. O diabo está no lar. O diabo está debaixo da cama. O diabo está em cima da cama. O diabo está dentro do guarda-roupa. O diabo está dentro da panela, matando. Eu tenho uma mensagem aqui que ele fala sobre alimento. Uma das causas do homossexualismo, muito grande, alimentação híbrida. Ele está solto entre as pessoas. Ele está na panela. Ele está nas garrafas. Ele está no telefone. Ele está na televisão. Ele está nos jornais. Ele está na esposa. Ele está nos filhos. Ele está no marido. Ele está em lugares celestiais. Ele está na reunião dos santos para condenar o Jó. Nós podemos vê-lo em todo lugar, como o leão que brame, devorando o que ele possa, devorando tudo o que ele possa, porque ele sabe que o tempo dele é curto. Nós vamos ter que aceitar determinadas circunstâncias. Na guerra, marido, você acha, teve mulher que, quando soube que o marido dela foi convocado para a guerra, ela rezou um texto de gratidão. Oh Deus, que ele nunca mais volte. Cai uma bomba na cabeça dela. Mas outras não. Outras foram até o cais, chorando, abraçadas. E aquela mãe daquele disco, já falei, ela disse, meus cabelos ficaram brancos. E ele dizia que enquanto as balas assoviavam ao lado, passando pertinho dele, assoviando, ele escutava o assovio das balas. As preces de sua mãe estavam lá, desviando as balas. Se chora
para ir para uma batalha. A despedida para uma guerra é a coisa mais tremenda que possa existir na terra, mais doída. Casal recém-casado, em lua de mel, se despedindo, ela vendo com a mochila nas costas, entrando no navio, sem saber se viria mais nunca. Filhos. O irmão Brana viu naquele desfile lá, um carro alegórico com a mãe e os filhos chorando ao redor de uma mesa. A falta do pai que morreu na guerra. E nós estamos nessa batalha. Você não sabe a hora que ele sai para o trabalho se você vai vê-lo mais nunca. A tia da Ana, quando viu ela brigar com o marido por causa de uma trepadeira em pérolas esparsas, e saiu sem ir no portãozinho, sem dar aquele beijinho, porque o dia é beijinho, 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 beijinho para lá, beijinho para cá, beijinho para lá, beijinho para cá, daí a pouco, língua. Muitas que dizem, não, bem, você não pode sair agora enquanto ele não beijar. Eu não dou conta de beijar agora, mas atrasa um pouquinho, nós temos que beijar antes de sair. Aí depois a tia foi contar: minha filha, você não sabe, você não conhece a minha história. Acho que a história dela que foi da trepadeira. Aí ela foi contar. E ela disse: eu não fui no portão despedir-me dele, lhe dar aquele beijinho de saída. E ele voltou morto. Nunca mais. Foi o que consertou a vida da Ana. Foi o exemplo da tia. Ele está solto entre as pessoas. Ele não está só dentro das garrafas de cachaça. Ele está também dentro da garrafa do vinho. Porque o mesmo Espírito Santo diz: enchei-vos do Espírito Santo, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Ele não disse não vos embriagueis com 29, com 51. Em São Paulo eu falei sobre a boa ideia. Falei, a boa ideia é o Salmo 51, não é a cachaça 51. A boa ideia é o Salmo 51, não é cachaça 51. Essa é que é a boa ideia. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Não vos embriagueis não é com o vinho propriamente, a química da uva. Não vos embriagueis com suas paixões bobas, com bobageira. Não transtorne um almoço, não crie uma atmosfera pesada que promove até um infarto. Eu sei de irmão que quando estava em luta, esposa ao lado de irmão, e aquela luta por causa de negócio, o esposo, bem, meu Deus, agora é bem, né? Devia ficar de longe. Aí cai duro, morto. Ele está solto entre as pessoas, e nós podemos vê-lo em todo lugar, como o leão que brame, devorando o que ele possa, porque ele sabe que o tempo dele é curto. É curto, diabo. Você está quase na hora. Você já está amarrado pelo rabo. O seu curso já não é muito. Porém, nós temos, aliás, eu até botei que ele será amarrado só no milênio, não dá tempo mais. Porém, nós temos um pai. Nós temos um pai. Quem nunca teve pai aqui, quem nunca conheceu pai, se junte isso no paladar. Eu disse, um dos dias mais marcantes para mim foi anteontem, foi dia 31, foi aniversário de minha mãe. Para mim, ela completou 79 anos aqui, né, na Terra. 79 anos.
pai. Eu cheguei a dizer, mãe, ô mamãe, e coincidiu que eu preguei sobre o filho sangrando o coração da mãe. Eu continuo sangrando. Ela disse, você continua sangrando o meu coração. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Disse, mãe, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Não vai confundir isso com oração aos santos, né? Você sabe, é na memória, né? No respeito, né? Porém, nós temos um pai que cuida. Um pai que cuida. Que ele deixa você apanhar. Ele deixa você até se machucar. Porque, caso contrário, você seria uma coisinha de cachimbo na testa depois. Não é? Ele cuida de seus pequeninos. E para ti nós fugimos com nossos pedidos esta noite, Senhor. Oramos que tu os concedas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Agradecemos ao nosso bom Deus por mais esta mensagem que ouvimos, pregada pelo nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Esta programação, com uma poderosa mensagem a nosso favor, acontece todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. A Web Rádio Fé para Vencer o Mundo transmite o nosso programa todos os dias em 2 horários, às 6 horas da manhã e às 18 horas. Às 18 horas, a Rádio daqui, em onda média de 1230, também transmite os nossos programas. Os nossos cultos ao vivo, bem como a Web Rádio, são transmitidos através da nossa página tabernaculodafé.org.br. Nos despedimos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus.